Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Camila Hessel, sou responsável aqui do Casa Hessel Vinhos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Infelizmente não posso estar ao vivo, mas deixo esse vídeo aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Vi aqui que vocês estão com uma tábua de queijos e charcutaria para fazer uma harmonização, uma excelente ideia, me está deixando com água na boca. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a harmonização não é uma ciência exata, tá? Então, cada um sente nas suas papilas gustativas um pouco mais de acidez, um pouco mais de amargor que o outro. Então, não necessariamente a harmonização que vai ser boa para você vai ser boa para o seu amigo. O que existe são regras básicas que nos ajudam, nos orientam a escolher o melhor prato com o melhor vinho, entre aspas, né? O que existe? A harmonização por semelhança e a harmonização por contraste. A por semelhança é quando você pesa o mesmo componente do prato com o componente do vinho. Exemplo, acidez com acidez, dulçor com dulçor, amargor com amargor. Aí por aí você consegue pegar algumas dicas de que vinho combina com o quê. E por contraste é quando um alimento mais salgado, por exemplo, combina com vinho doce. Ou com alimento gorduroso, combina com vinho com maior acidez, porque a gordura ela seca a boca e o acidez faz o quê? Salivar. Então essa combinação fica muito agradável ao paladar. Então, seguindo aqui, qual que é a regra básica da harmonização? O peso do prato com o peso do vinho. Então, você tem que procurar equilibrar esses dois fatores. Então, e quando você consegue equilibrar, a chance disso dar certo também dá muito certo. A chance de dar certo é muito certo, valeu. Outro ponto que você deve ter percebido é que, assim, eu dei como sugestão em vários queijos o vinho branco. Alguém deve ter pensado assim, mas eu não gosto de vinho branco, porque infelizmente ainda existe bastante preconceito com vinho branco e tem gente que gosta mais de vinho tinto, e tá tudo bem. Por que eu sugiro o vinho branco? O vinho branco ele é um coringa na harmonização, porque ele tem o quê? Bastante acidez. E a acidez, ela bate de frente com o quê? Com a gordura, com salgado, com alimentos mais apimentados também vai muito bem. Então, o vinho branco ele vai muito bem com N pratos. Façam esse teste, depois voltem a falar aqui comigo. Então, seguindo aqui na sugestão que eu coloquei aqui para vocês, começando aqui pelo queijo brie, camembert e outros queijos de massa mole com mofo branco. Também aqui coloquei com queijo branco, pode ser um Sauvignon Blanc, um Chenin Blanc. Um Chardonnay do Novo Mundo também vai muito bem. Por quê? Esse queijo branco de massa mole, ele tem aquela crosta com fungo. E esse fungo dá uma sensação terrosa na nossa boca. Além de ser um vinho mais sutil ao paladar. Então, o vinho branco aqui, ele vai super bem, com uma acidez também lá em cima. Se você optar por um tinto, o Pinot Noir e a Gamay vão bem também, porque é um tinto com bastante acidez, leve ao paladar, e ele também tem uma sensação terrosa na boca. Então, a combinação aqui fica muito legal. Seguindo aqui, entramos no parmesão, grana padano e provolone. O que esses queijos têm em comum? O salgado com a gordura. Aqui sim a gente consegue colocar um vinho tinto. Eu coloquei um Malbec ou um Syrah do Novo Mundo. Aí você fala, mas por que do Novo Mundo? Porque os vinhos do Novo Mundo, ele costumam puxar mais para fruta, ter uma acidez equilibrada e ele não tem tanta rusticidade que o velho mundo traz para o vinho. Então aqui, o salgadinho com a gordura do queijo vai muito bem com um Malbec e um Syrah que puxam também para uma fruta. Aqui eu sugiro você não colocar tanta barrica, senão corre o risco de você passar em cima do queijo. E fora aqui pro Syrah, que ele tem um vinho mais herbáceo, que em alguns exemplares você sente uma pimenta, um alecrim, que aí vai bem quando você tem os queijos aí mais temperados, vão super bem, tá bom? Seguindo aqui, a gente tem o prato Gruyère Gold Cheddar. Aqui, o que esses queijos têm em comum? Ele tem mais os de furinhos que chamam, né? Eles têm um dulçor mais elevado na boca. Então, aqui a gente consegue colocar um vinho branco novamente. Eu coloquei um Sauvignon Blanc ou um Riesling, que também são vinhos sutis ao paladar, com acidez lá em cima, que vai casar com a gordura e o dulçor desses tipos de queijo, tá bom? Agora aqui a gente chega na parte mais gordurosa da tábua de queijos, né, de charcutaria, que são os embutidos no geral, que vai ter presunto cru, salsichão, vai ter também aqui salame. E o que eles têm em comum aqui? Também gordura e talvez em alguns casos a pimenta. Então essa gordura vai trazer uma untuosidade na boca. E aqui eu coloquei como sugestão um Cabernet Sauvignon ou um Syrah. E o que esses dois vinhos e duas frutas têm em comum? Bastante tanino. O que é o tanino? O tanino é aquela sensação de secura.
secura o paladar, que você come, você sente aquela sensação de banana verde que seca o paladar. E a gordura, ela se contrapõe, então dentro da boca fica gostoso, fica uma untuosidade legal. E você fazendo uma comparação, esses vinhos vão bem com quem? Com churrasco, que também tem bastante gordura e se contrapõe à proteína. Então são dois... Eu, na minha opinião, mando uma combinação perfeita. Churrasco com tanino, aí vai um Malbec, um Syrah, um Cabernet Sauvignon, vai muito bem. Aqui também coloquei como sugestão vocês colocarem pães e torradas, porque você limpa o paladar. Então, um alimento não atrapalha o outro. Então, quando você for fazer uma troca de um queijo mais simples para um embutido, você coloca um pão na boca, porque você limpa seu paladar. Além aqui, eu coloquei para vocês tomarem cuidado com vinhos com álcool muito elevado. O que o álcool elevado faz? Ele potencializa a pimenta. Não sei se vocês já fizeram o teste de uma comida mexicana com uma comida indiana e um vinho com teor alcoólico lá em cima, um 14, 14,5. Aquilo ali explode na sua boca, você não consegue dar até calor. E eu acho, na minha opinião, não fica muito legal, tá bom? E por fim aqui, eu falei, mas se você fosse escolher um vinho para toda essa tábua de queijo, um espumante. Você falou, mas meu, espumante, mas para celebração, casamento. Aí que você se engana. O espumante, ele tem um coringaço na harmonização. Por quê? Ele tem acidez lá em cima e além ele tem um gás carbônico que da perlagem. Então, ele vai limpar a sua boca para a próxima comida, para a próxima garfada. Então, faça esse teste, depois volta aqui e me diga se eu não tenho razão na harmonização, que vai ficar sensacional e não vai ficar enjoativo. Você vai conseguir comer mais queijo e mais embutido, porque fica suave ao paladar, tá bom? Então essas são as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vocês têm o cupomzinho de vocês, o Confraria 10, ele está disponível até o próximo domingo, depois do Dia dos Namorados, então não tem desculpa que não vai ter vinho para todo mundo. Qualquer dúvida, fiquem à vontade em me chamar, tem meu Instagram, tem meu site, tá bom? Obrigada mais uma vez e saúde!